Olá, pessoal, bom dia. Estamos aqui, bom dia para quem estiver nos ouvindo agora. Estamos aqui com mais um episódio do Tem que Manter Isso Viu. E hoje um tema proposto pelo Gus, muito presente aí acho que no dia a dia de todo mundo, mas o Gus, como sempre, vai dar a sua versão, entre aspas, filosófica. Então, eu acho que em relação a conceito, vai ser bem mais interessante, né, para quem nunca ouviu, talvez, a perspectiva filosófica sobre mitos. Então, Gus, o que você trouxe aí para nós sobre esse tema tão interessante? Olá, pessoal. Então, bom dia. Pois é, na verdade, eu tive a ideia da gente falar disso um pouco porque direto, né, você vai nas conversas que a gente tem aqui, enfim, e é bem como você falou, assim, é uma coisa que às vezes parece que não está tão próxima, mas a impressão que eu tenho é que ela é muito real, assim, que é esse lance tem a ver com um pouco de verdade, essas coisas, como que a gente constrói nossas verdades, né? E tem sempre essa ideia de que o mito é uma parada completamente diferente da verdade. Então, quer dizer, o mito é uma fantasia, uma história da carochinha, né? Por exemplo, a galera que quer, de alguma maneira, diminuir, vamos falar assim, eu não estou achando o termo exato para isso, mas o discurso religioso, por exemplo, né, joga, isso é tudo mito, isso não é verdade, né? E aí eu acho legal falar sobre isso para mostrar como, talvez, tentar mostrar um pouco de como que, na verdade, na nossa vida, no jeito que a gente lida com as coisas, do que a gente chama entende como realidade, ela está permeada de alguma forma dessa ideia do mito, e como isso é próximo da gente, né? Então vamos ver se a gente consegue caminhar nesse sentido. Eu acho que, bom, e aí nisso daí dá para a gente tentar estabelecer também um pouco de qual que é a relação entre mito e filosofia, pensando filosofia como talvez uma das primeiras formas de um pensamento mais, como é que eu vou dizer, mais sistemático, né, sobre a realidade, né, uma tentativa de explicar certas coisas a partir de uma forma um pouco mais sistemática e menos carregada de algo da ordem da superstição. Então teria esse contraste, vamos falar assim, inicialmente a impressão de que há um certo contraste entre uma narrativa mítica sobre o mundo e uma narrativa filosófica. Então a primeira coisa que seria legal abordar seria tipo assim, será que isso é tão diferente assim, ou essas coisas têm tem uma ruptura entre o discurso mítico e o discurso filosófico, ou uma continuidade? E aí eu acho que outras vias também dessa mesma pergunta tem a ver com o discurso mítico e o discurso religioso. Essas coisas são próximas ou elas são distantes, né? O tipo de discurso que a gente chama de religioso hoje, né, das religiões, ele continuidade do mito, ou né, como talvez a gente queira entender assim de maneira rápida, ou ele também, né, diferentemente, sei lá, né, seria o inverso, né? Enquanto na filosofia, no nascimento da filosofia, tem uma certa explicação aí que quer dizer que tem uma ruptura e de repente a gente vai falar que tem uma certa continuidade. No caso do discurso religioso, parece que é o contrário, né? As pessoas vão dizer, não, o discurso religioso ele é uma evolução, uma continuidade do discurso mítico. Mas em que medida que ele também não tem uma ruptura com o modo como era o discurso mítico antes da institucionalização das religiões? E, por fim, acho que tem também o assunto da ciência, né? Então, em que medida que a ciência é tão contrária ao mito assim, ou a gente corre o risco de mitologizar a ciência, transformar a ciência numa espécie de crença, né? O pessoal uma espécie de religião da ciência, ou um olhar não crítico sobre o que a ciência produz, né? Então,
tudo isso tem a ver com uma palavra central, né? Em vez de falar que o assunto de hoje era mito, a gente podia falar que o assunto de hoje era a noção de verdade, né? Quer dizer, existe uma percepção de que verdade é uma coisa que está lá e ela pode ser encontrada, e algumas pessoas elas têm a impressão de que elas estão de posse da verdade, que essa verdade ela encontrou em algum lugar, seja de maneira revelada por uma religião, seja por meio da ciência, ou por meio de um arrazoamento, né, que ela teve, um pensamento que ela tirou uma série de conclusões lógicas, que seja, e aí ela chegou numa verdade, mas também existe uma percepção de que a verdade não é uma coisa assim tão fácil de alcançar, e inclusive até percepções de que, cara, a verdade não existe. Existe aquilo que a gente concorda agora e isso pode mudar. Então, e eu acho que tudo isso tem a ver com essa história do mito, e esse problema, na verdade, ele começa lá na origem do mito. Então, esses seriam mais ou menos os assuntos assim que eu acho que era legal da gente abordar. Então, bom, acho que dá para a gente começar tentando formar uma pequena historinha de como surgem os primeiros mitos, assim. Quer dizer, eu gosto de falar um negócio que é assim, é meio grego, mas eu acho que vai dar para entender, né? Que é tipo, eu entendo que, em primeiro lugar, o mito, na sua origem, ele é uma forma de explicar o mundo. Então imagina certas pessoas que, né, não vou dizer que isso é história de um determinado povo, né, mas é uma espécie de ficção histórica. A gente já falou disso quando a gente falou do Hobbes, né, da questão do estado de natureza. Então, vamos pensar numa ficção histórica plausível de como que teriam surgido os primeiros mitos. Né? Então, quer dizer, você tem lá um grupo, né, um grupo de seres humanos que começou há pouco eles começaram a usar as primeiras palavras, a se comunicar com uma linguagem falada. De repente, antes eles se comunicavam por grunhidos ou qualquer coisa do gênero, né? Tipo assim, tá com fome, ele fazia um barulho lá, qualquer coisa assim, e as pessoas entendiam que, cara, preciso dar comida para esse cara, senão ele vai me matar. Ou então o cara fazia um barulho um pouco diferente e a companheira dele entendia que, pô, esse cara tá com tesão, então a gente precisa trepar. Sei lá, mas lá pelas tantas, as pessoas começaram a transformar esses grunhidos em alguma coisa assim, mais próximo que a gente entende por palavra, e começaram a surgir as primeiras linguagens. Mas, cara, imagina que as primeiras linguagens humanas, eu duvido que tinha uns conceitos muito abstratos, assim, como, por exemplo, o abstrato, né? Quer dizer, a gente fala essa palavra abstrato, né, cara? Abstrato já é uma composição de duas palavras, quer dizer, que né, algo que é tirado, né, do seu contexto para tentar tornar ele um pouco mais geral, né? Não tinha essas ideias, essas coisas eram bem objetivas. O cara, de repente, as primeiras palavras que o cara tem foi, sei lá, tacape, entendeu? Qualquer coisa assim, colher, não é colher, sei lá, fogo, fogueira, cachorro, entendeu? Onça, né? Aquelas coisas assim, os bichos que mais o amedrontavam, né? Ou o tipo de comida que a gente conseguia catar ali em algum lugar. Então, de repente, foram surgindo as primeiras palavras. Então, imagina que essa galera que está começando a falar, tem um vocabulário meio limitado, um dia eles estão reunidos à noite ali, eles fizeram uma boa caçada, comeram, estão satisfeitos e, bom, eles vão escurecer, eles têm que ficar dentro da caverna deles, e de repente começa a cair um puta de um pé d'água sinistro lá fora, um barulho horrível, entendeu? Começa a dar aquelas trovoadas, aqueles relâmpagos, aquelas coisas assustadoras, e de repente, cara, as pessoas começam a ficar com medo, né? Do que está acontecendo, né? Nunca choveu desse jeito, ou então, sei lá, de repente os mais velhos já passaram por isso, mas as crianças não. E as pessoas ficam assim, cara, aterrorizadas com o temporal. A gente às vezes fica também, mas, cara, tenho certeza que a gente não deve ficar tão aterrorizado com um temporal quanto um cara desse que está morando numa situação precária lá dentro de uma caverna que inunda ou qualquer coisa do gênero. E aí, quer dizer, imagina que nesse momento
né, tem um sujeito lá que já passou por isso muitas vezes, e ele percebendo que a galera tá aterrorizada, ele propõe dizer o seguinte: não, gente, não se preocupa, porque isso que está acontecendo aí fora é Zeus, né? Isso não é, isso é uma coisa, né? Tá acontecendo aí, é Zeus, e Zeus uma hora vai acabar. A gente tá aqui, manhã de manhã, vocês vão ver que não vai ter Zeus mais. Aí no dia seguinte, para a chuva, e nasce um dia bonito e tal, dá para sair, sair da caverna e fazer as coisas. E, cara, né, tá tudo tranquilo, então você fala, então Zeus foi embora. E daí passa mais um tempo, de novo, acontece de novo, e a galera fala, olha, mas o que tá acontecendo? Tá acontecendo Zeus. E aí, imagina que uma evolução disso seria as pessoas falarem assim, mas cara, mas por quê? Por que tá acontecendo Zeus? Né? Por que tem dia, por que tem noite que a gente dorme é tranquilo e tem noite que tem Zeus? Ah, aí, né, vamos lá, o sujeito de novo, lá o mais velho, lá o cara mais, sei lá, mais perto, começa a falar assim, não, é porque Zeus, ele vai passear e ele volta. Então, de vez em quando ele tá aqui, de vez em quando ele não tá. Então, de vez em quando acontece Zeus, de vez em quando não acontece. Enfim, para não me estender muito nessa história, vamos supor que aos poucos Zeus vai ganhando certas características, certos hábitos, né, de repente ciclos. Então, de vez em quando tem Zeus, de vez em quando não tem Zeus, ou Zeus, e aí um dia, vamos supor que cai um raio, pega fogo, e cara, fogo, que coisa, né, coisa impressionante, queima tudo, você põe a mão, queima a mão, isso é mal, isso me machuca. Então, quer dizer, às vezes faz isso, porque Zeus está bravo, entendeu? Lá pelas tantas, de repente, Zeus ficou bravo. Então, é como se Zeus vai ganhando uma personalidade e as pessoas vão construindo essas histórias para tentar explicar, de alguma forma, o que está acontecendo ao redor delas, de modo que elas consigam compreender, cara. E tipo, daqui a pouco tá dizendo assim, sei lá, daqui a pouco eles conhecem outro grupo que mora mais distante, fala assim, cara, aconteceu Zeus lá onde você mora? Não, lá onde eu moro tava tranquilo. Ah, não, Zeus estava aqui onde a gente estava hoje, porque, cara, caiu um pé d'água aqui que foi sinistro. Então, isso é para dizer o seguinte, né? Como se Zeus fosse... Zeus não é um deus, né? Como o que virou o Deus, né, os deuses das religiões monoteístas, muitos milênios depois. Zeus, inicialmente, é uma força da natureza, é um elemento da realidade e é o modo como esses caras talvez utilizassem para poder falar e explicar o que está acontecendo no mundo ao redor deles. Então, nesse sentido, Zeus já é uma tentativa de entender o mundo e de explicar o mundo. Ela usa uns elementos que, evidentemente, a gente não topa hoje no discurso científico, ou mesmo no discurso filosófico, mas ela tem esse elemento de uma tentativa de alguma forma, domar o mundo. Né? Quando você explica o mundo, né, quando você, quer dizer, imagina, a história que eu estava construindo, quer dizer, esse sujeito lá, o ancião, o mais inteligente, que eventualmente vai virar lá o xamã, alguma coisa do gênero, ele, quando ele fala com tranquilidade para os outros que estão aterrorizados a respeito daqueles fenômenos naturais, e aí ele cria outros nomes para outros fenômenos, isso dá a impressão para quem está escutando o que ele está falando que esse cara tem um domínio sobre a natureza e por isso ele está tranquilo, porque aquilo que eu domino eu não tenho que ter medo. Então, de alguma forma, é como se o mito, sei lá, surgisse, né, se essa narrativa for válida, como uma tentativa de eu enquanto, né, nós enquanto seres humanos que sentimos inicialmente ameaçados pela natureza, de compreender a natureza e não se sentir o tempo todo aterrorizado. Né? Então, nesse sentido, é uma forma de domar o mundo, de tornar o mundo mais fácil de ser habitável, mais fácil de ser compreendido e de dar uma situação, dar uma explicação, digamos, causal para as coisas. E é nesse sentido que eu acho que isso tem uma relação com um tipo de discurso filosófico, científico e religioso que vai vir depois, porque todos eles, nessa forma de enxergar, são tentativas de explicar o mundo e de aumentar a nossa capacidade de, digamos, entre aspas, controlar esse ambiente em que a gente vive. Enfim, não sei se você já pensou algo desse tipo aí, Rafa. Então, na verdade, claro que principalmente a partir do texto que você mandou, e eu li de ontem para hoje sobre o tema,
Eu pensei em muita coisa, na verdade, mas assim, muita coisa, eu fiquei pensando muito sobre isso, então eu não vou conseguir dizer, obviamente, tudo, e talvez do parte do que eu dizer, eu espero que seja inteligível aí, para quem for nos ouvir. Primeiro, né, claro que eu vou tentar somar dentro da minha natureza humana, né, como a gente já falou outras vezes. Bom, eu acredito que o mito faz parte da nossa capacidade de crenças. E, para mim, as crenças, elas ajudam a gente a compreender o mundo e ocupar espaços de desconhecimento com um conhecimento que, mesmo sendo verdadeiro ou não, nos ajuda a viver neste mundo. Neste mundo que eu digo, claro que não é o mesmo mundo dos gregos. Então, como a gente está ainda, e eu quero continuar numa fase bem primitiva do nascimento das crenças e da mitologia, eu só quero reforçar que ainda que hoje nós precisamos das crenças para ocupar espaços de conhecimento que não estariam ocupados se a gente não estivesse exercitando as crenças, os espaços que hoje nós ocupamos com as crenças são de uma forma bastante distinta, eu acredito, como os seres humanos mais primitivos ocupavam. Mas eu concordo com essa sua narrativa de há milhares de anos atrás, né? Eu acho que até bem antes dos gregos, ainda nessa situação de caverna mesmo, era necessário para explicar o mundo, porque o que acontece? O ser humano, ainda que como um animal, é sempre reforçado o que é, para mim, uma verdade, a nossa semelhança com os outros animais, ou seja, geralmente quando pegam os primatas, nós somos apenas 2%, 1% diferente. Ou seja, nós somos animais muito parecidos com vários outros animais por razões óbvias, né? Evolutivas e tudo mais. Porém, a pouca diferença ela é muito significativa, a ponto de a gente acreditar que nós somos completamente diferentes. Então, assim, o problema da gente reforçar as diferenças é da gente não se reconhecer mais como animal. Porém, ao mesmo tempo, nós temos que ter a capacidade de reconhecer que essa pouca diferença nos dá algumas distinções que são bastante claras, bastante objetivas. Uma delas é o que a gente faz com o mundo. Não conheço outro animal que esteja, neste momento, fazendo um hangout, porque criou um computador, porque criou... O lance é que a gente considera isso um poder absoluto e todo o resto do nosso planeta tem que estar subjugado a nós. Mas eu não estou dizendo dessa perspectiva, eu estou dizendo que, há que se reconhecer também que nós temos algumas diferenças que nos dão algumas vantagens peculiares, como esse exemplo que eu dei da capacidade de criar todo um conjunto de soluções aí, para estar falando ao vivo com alguém que está milhares de quilômetros de mim. Dentro ainda dessa narrativa primitiva, né, algo que eu queria introduzir um pouco é sobre a questão ritualística, né, que eu acho que é o que talvez esses sacerdotes primitivos eles não tinham, na verdade, esse conhecimento é um pouco empírico, né? Mas o que acontece? Você falou das chuvas, dos trovões, e dentro de uma realidade onde você já percebe que existe uma diferença grande entre você e os animais à sua volta, né? Então, sei lá, há 100 mil anos atrás, a gente já tendo essa noção, já a capacidade de descrever o mundo em palavras que a gente estava criando ali, né? Fonemas que já representavam algumas coisas. Eu acho que o ritual, né, ele na época ele era usado como uma grande receita. Hoje, por exemplo, você vai fazer um bolo, um prato, né? Você segue uma receita tentando dar aquilo
tornar aquilo reprodutível, né? Então, você sempre fazendo daquele jeito, vai sair daquele jeito. Só que o ritual, antigamente, ele tinha essa intenção, mas eles não sabiam disso. Então, vai que esse cara que você falou aqui percebeu que sempre quando vinha a chuva e tinha o trovão, ele mesmo percebeu que quando ele entendeu que existia esse padrão, né, e ele não quis dar um conforto vazio para as pessoas, tipo, esses bandos aí, esse bando de ignorante acha que não sabe o que é isso. Vou lá e eu falar. Acho que ele mesmo não entendia isso e talvez ele conseguiu encapsular esse conhecimento dentro de um ritual, né? Então, seria bater o pé não sei como, seria acender alguma coisa assim, seria estar virado para determinado lugar. Então, eu sempre lembro de um amigo meu, que ele é muito curioso por questões de armas antigas, né? Armas bem antigas, espadas da época pré-viking, pós-viking e tal. Então, um dia, eu não sei se foi um comentário que ele fez sobre algo que a gente tinha visto, ou se eu estava na casa dele e a gente estava assistindo. Mas era sobre aquela espada mitológica japonesa, onde que ela era feita assim, assado. E aí diz que para conseguir fazer aquela espada inteira, né, era um ritual de vários dias, onde envolvia todos os sacerdotes lá da religião da época, e aí tava lá o cara batendo ferro, né, para moldar essa espada e tudo mais, e tudo isso era acompanhado de um grande ritual. E aí esse meu amigo, que é um cético, né, dentro da concepção moderna, mas eu acho que com o espírito dos céticos originais, ele falou, no fundo, tudo isso era o modo deles de reproduzir uma receita que eles não conheciam. Que eles não tinham certeza sobre quais eram as variáveis que precisavam ser controladas. Então, quando na primeira vez deu certo de fazer a espada daquele jeito, eles pararam para pensar o que a gente estava fazendo em paralelo. Claro que isso é um resumo, né? O que a gente estava fazendo em paralelo a fazer a espada, que provavelmente estava influenciando fazer a espada também. Então, eu estava aqui batendo ferro, o cara lá estava rezando. Então a próxima vez que a gente for fazer, tem que estar o cara rezando lá. Era uma forma deles reproduzirem uma receita que as variáveis era mais ou menos tudo que estava acontecendo ali em volta, né? Então, nesse sentido, o poder da palavra concebida e dominada é importantíssima para a criação dos mitos, para propagação dos mitos, né? Eles deixarem de ser algo pessoal. Eu queria falar mais um pouco, mas eu vou parar por aí. Então, a minha contribuição nesse bloco seria essa questão dos rituais para a propagação de um conhecimento concebido ali para tentar registrar algo, né, que foi descoberto por essas pessoas, e a crença dando oportunidade para o mito para ocupar espaços de conhecimento que estão disponíveis, né? Então a gente exercita essas crenças para tentar trazer respostas que a gente não teria objetivamente sem essa capacidade. Pô, muito legal essa maneira de ler o ritual e de fato, eu acho que o ritual ele tem um negócio, tem uma função muito importante que, bom, né, além disso que você descreveu brilhantemente, esse lance do ritual como a forma de reproduzir a receita, né, que demonstra uma espécie de desconhecimento, quer dizer, espécie não, né, demonstra claramente um desconhecimento sobre todas as implicações causais, né, para você ter um determinado resultado. Eu acho que também tem uma questão aí nesse lance da causalidade, que é uma percepção, quer dizer, imagina o seguinte, né, essas pessoas, né, elas têm uma tipo de experiência, elas têm com relação a causas, né, quer dizer, elas têm alguma ideia bem rudimentar de que determinadas ações, digamos assim, mecânicas geram outras, né, se eu empurrar uma coisa
cede, né? Se eu botar a mão no fogo, queima. Mas qualquer causalidade mais complexa, a única experiência que eles têm é a experiência subjetiva deles mesmos, né? Quer dizer, eu tô com fome e eu vou lá e eu preciso comer. Eu tô com raiva e eu bato em alguém. Eu tô com tesão e eu vou atrás de alguém lá para poder me satisfazer. Uma série de experiências, sei lá, né, não sei, de repente eu tô triste e eu quero ficar sozinho, enfim, uma série de experiências que eles têm que geram comportamento neles, né, que direcionam o modo como eles se comportam, é basicamente o tipo de causalidade mais complexo que ele conhece, né, a não ser a ação e reação básica. Então, seria, digamos assim, mais ou menos natural que a primeira hipótese, digamos assim, sobre como que se dá a causalidade no mundo, para além da causalidade mecânica, seja uma causalidade volitiva, né? Quer dizer, tudo que acontece na natureza como uma projeção do modo como as coisas acontecem comigo. Então, quer dizer, eu tô lá, né, você descreveu esse ritual, o pessoal construiu a espada. Né, o cara sabe, ele sabe que ele tem que bater lá no ferro para poder moldar a espada, mas ele não sabe exatamente o que faz com que certas espadas quebrem e outras espadas sejam mais resistentes. Então, como tem esse sujeito que estava rezando na hora, ele começa a pensar o seguinte, bom, deve ter alguma coisa, de repente, no ferro, né, que eu preciso, que eu preciso estimular de alguma forma para que o ferro fique daquele jeito melhor. E uma das maneiras de eu fazer isso, de repente, é eu rezar para o ferro. Então, eu faço uma reza que é direcionada ao ferro, ou ao fogo, para o fogo derreter o ferro melhor, para que o fogo queira, digamos assim, produzir aquele resultado que ele produziu uma outra vez. Né? E é por aí. Então, quer dizer, aí você vai falar assim, tem a dança da chuva. Né? O que é a dança da chuva? Bom, a partir do momento que eu identifiquei a chuva, os fenômenos meteorológicos, de um modo geral, com Zeus, por exemplo, e eu comecei a atribuir a Zeus uma certa volição espelhada na volição humana, quer dizer, Zeus ele tem vontades, ele vem, ele vai, tem hora que ele está aqui, tem hora que ele não está, tem hora que tem seca, tem hora que não tem. Quer dizer, de repente, se eu pedir, né, de um modo que, né, do mesmo jeito que eu peço para o meu vizinho para ele me dividir a comida dele comigo, porque ele conseguiu mais e eu estou com fome, e aí eu tenho que pedir com jeitinho, porque se eu simplesmente tentar roubar, ele pode se voltar contra mim, e no caso de Zeus, ele é tão mais poderoso do que eu, que, cara, não vai rolar de eu roubar a chuva de Zeus, então eu tenho que pedir para Zeus, cara, pô, Zeus, me ajuda aí, cara, manda uma chuva, né, e aí, de repente as pessoas vão construindo, não, o Zeus ele gosta mais quando a gente se dança de tal maneira, ou Zeus gosta mais quando a gente mata um animal e oferece para ele a fumaça, né, aquele cheiro, quando a gente faz o churrasco, tem aquele cheiro bom da gordura queimando, e o Zeus curte isso, e a fumaça ele sobe, né, Zeus mora no céu, porque é de lá que vem a chuva, então quer dizer, Zeus também, do mesmo jeito que a gente gosta do cheiro da fumaça, Zeus também gosta do cheiro da fumaça, então eu vou queimar a gordura do animal, e Zeus vai gostar disso, e uma vez que ele gosta disso, ele vai mandar uma chuva, né, então você vai criando, né, no primeiro momento você tem, digamos assim, um ritual mais objetivo ali, pô, vou construir uma espada, mas você também tem um ritual mais, sei lá, menos relacionado com a construção de uma ferramenta, mas com a obtenção de alguma coisa, ele vai ficando mais abstrato. E aí, pô, né, como é que eu vou agradar a Zeus e tal. Mas ainda assim, eu acho que é importante sempre deixar isso claro que Zeus é um fenômeno natural. Né? Zeus não é um sujeito que tem a chave da torneira do céu onde cai a chuva. Né? Então é como se você estivesse falando, chuva, venha. Né? E raio, não venha. Né? Tipo, quer dizer, raio me assusta, não quero raio, mas eu quero a chuva. E por aí vai. E o lance E aí você mencionou outra coisa que eu acho que na verdade é crucial aqui para a conversa, que é o lance da palavra. Porque, cara, a palavra
principalmente nesse momento, ela tem um poder muito maior do que o poder que ela tem para nós hoje. Hoje, para a gente, a palavra é um troço bastante banal. Mas para esses caras, ela era uma coisa um pouco mais complexa. Um jeito da gente pensar isso, por exemplo, né, seria, digamos assim, um pouco mais, alguns milhares de anos depois desse momento, digamos assim, mais pré-histórico que a gente está ficcionando aqui. Mas se você pensar, por exemplo, na Bíblia judaica, né, que fala um dos mandamentos lá, dos 10 mandamentos, é dizer que você não pode falar o nome de Deus em vão, né? Isso, a origem disso, né, dessa ideia de não falar o nome de Deus em vão, é porque há um reconhecimento de que na palavra que dá o nome, tem mais do que mais do que simplesmente um signo que se refere àquela coisa, Deus, por exemplo, né? Tem um reconhecimento de que a palavra, dependendo do modo como ela é pronunciada, ou por quem, ou em que circunstâncias, ela tem um poder de presentificar a coisa. Então, por exemplo, imagina que aquele sujeito, né, o sacerdote xamã lá, qualquer coisa assim, ele tem esse jeito de falar meio diferente, ele imposta a voz de um jeito, ele põe uma roupa meio esquisita, às vezes ele até pode usar uma espécie de máscara que amplifica o som do que ele fala, e quando ele vai fazer aquele ritual, né, as pessoas, e ele fala, né, a palavra, o nome do Deus que ele está, né, que se relaciona com o ritual, esse nome gera nas pessoas uma sensação de que o Deus está ali, né, cara? É como se, na hora que eu falo Zeus tá aqui, então eu tenho que tomar cuidado, porque se eu falar Zeus demais, vai cair um raio na minha cabeça, porque eu estou chamando alguma coisa. Então, vai ter certas palavras que vão ser de uso exclusivo de certas pessoas que têm, digamos assim, que são reconhecidas como as pessoas que podem falar dessas coisas. Vai começar a surgir lá o sacerdote. E no caso do mito, principalmente, eu acho que isso é um fenômeno que ocorre em outros lugares também, mas, por exemplo, no caso grego, que eu tenho mais contato, né, as pessoas passaram a reconhecer em certos poetas, digamos assim, eram os aedos, que eram os caras que ficavam viajando de cidade em cidade, e eles tinham o dom de contar essas histórias, e eles contavam meio cantando, e eles sabiam muitas histórias, e eles iam de cidade em cidade, os caras não tinham, né? Eles iam numa cidade de povoado em povoado, juntavam lá com as pessoas, e as pessoas davam lá uma comida para esse cara, e esse cara vinha e contava a história. E eles tinham uma série de técnicas, porque na verdade esses caras eram analfabetos, não tinha escrita, ele não tinha anotado num papel quais as histórias, então ele tinha que decorar as histórias. Ele tinha uma série de estratégias mnemônicas extremamente avançadas que a memória desses caras era muito melhor do que as nossas, né? A gente hoje tem internet, não sei o que lá, nossa memória está ficando cada vez pior, porque a gente meio que está terceirizando a memória para uma outra coisa. Esses caras, eles tinham altas estratégias mnemônicas, rítmicas, para poder lembrar uma história, e em certo sentido eles iam compondo as histórias na hora, mas tinha uma ritualística também do ato de você receber a narrativa do aedo, quer dizer, o aedo chegava ali naquele povoado, a galera dava uma comida para ele, fazia uma espécie de uma festa, sentava todo mundo à noite, acendia uma fogueira, esse cara começava a bater um toco no chão lá, e um tamborzinho, fazia um barulho, todo mundo tenso, prestando atenção, e ele ia contando a história dele. Só que essa história que ele ia contando, em certo sentido, ele ia também meio que inventando na hora. Isso é uma coisa que a galera já estudou, não estou falando da minha cabeça, como, assim, dos diversos relatos que a gente tem, dos fragmentos de relatos míticos, você vê que tem pequenas diferenças e que tem muitas fórmulas que se repetem. Isso é muito comum na Ilíada e na Odisseia do Homero. Você vai lendo várias vezes, tem fórmulas inteiras, versos inteiros que são repetidos, mas usados em contextos diferentes, com personagens diferentes. Então, o que o pessoal reconstruiu a partir disso é que eles tinham uma série de fórmulas e eles iam montando, eles tinham uma série de fórmulas e tinha mais ou menos o enredo das histórias míticas conhecidos na cabeça, que era mais ou menos conhecido das pessoas em geral, mas ele tinha uma certa liberdade de fazer ajustes dependendo do lugar que ele estava. Então, quando ele chegava num determinado lugar, tinha um chefe famoso e tal,
ele inventava uma história dizendo que esse chefe desse lugar era descendente daquele herói da Guerra de Troia e que por sua vez, era descendente de um dos deuses, do deus lá dos Zeus, que transou lá com uma mulher humana e daí nasceu um filho que é um herói, né, essa mescla de deuses com homens, e que esse chefe desse lugar é descendente de um desses caras, sei lá, do Aquiles ou do Heitor, qualquer coisa assim, e que, portanto, ele tem certas virtudes, então ele faz aquele meio que um elogio do cara e explica certas coisas que ele percebe. Só de chegar ali no meio daquela comunidade que está acontecendo, ele usa, né, agora, alguns elementos desses que ele tem à sua disposição para construir uma narrativa mais ou menos coerente com a narrativa conhecida, mas que ele adapta meio que para dar uma bajulada ali no chefe, para ele ganhar mais uma grana, para dar uma levantada no ânimo ali do pessoal. E aí o interessante é que a gente está transpondo, digamos assim, esse âmbito da explicação simplesmente do mito com a explicação da natureza ao redor, daquilo que nos ameaça, mas também agora ele também já está entrando um pouco na explicação de como é que se dão as relações humanas e por que de repente aquele cara tem o direito de ser o chefe e porque ele é um nobre, ele tem uma estirpe de longa data que remonta aos deuses, então ele na verdade é meio que um filho dos deuses. Mas eu acho que o que eu queria enfatizar é que esse sujeito, o poeta, o cantor, ele tem meio que a liberdade de construir e adaptar os mitos a situações locais, claro que dentro de certos limites, ele não pode inventar coisa completamente do nada. E isso é muito diferente do que se tornou, eventualmente, as religiões formalizadas quando se fixou a palavra escrita. Então, parece que tem um... É como se tivesse uma espécie de tensão muito grande quando começa a surgir a escrita. E aí eu vou, antes, só para terminar esse bloco aqui, quer dizer, imagina o seguinte, então tinha essa tradição dos poetas irem vagando de cidade em cidade contando as histórias. As pessoas escutavam aquela história, naquele clima, né, naquela coisa tensa ali, naquela ritualística ali do festival que eles fizeram, e o Aedo contava a história, todo mundo achava o máximo, as pessoas iam lá, né, faziam lá muitos sacrifícios para os deuses, ficavam muito felizes de ter ouvido aquela história. Agora imagina que começou a surgir a escrita, né? A escrita começa a surgir provavelmente inicialmente para ajudar os caras a fazer umas contabilidades aí de comércio e tal, tem umas tabuinhas muito antigas, no caso dos gregos, por exemplo, em que eles registram quantidade de cereal, quantidade de óleo, não sei o quê. Então, enfim. Mas, enfim, as pessoas começam a conseguir a perceber que elas podem transcrever as coisas que são faladas, e aí imagina que numa determinada clã desses aí, tribo, tem um sujeito que aprendeu a escrever e ele resolveu, sei lá por quê, começar a anotar os mitos que são importantes para aquela comunidade, né, gravar isso no lugar e deixar escrito. E aí um dia desses vem um sujeito desses, um Aedo, desses itinerantes, e ele vem e chega naquela comunidade e, como sempre, pessoal, bom, bora fazer uma festa, fazer um festival aqui, vamos escutar o que o Aedo vai contar pra gente, né, das histórias aí a respeito dos deuses. Aí o Aedo começa a contar a história dele e tal, e começa a fazer lá do jeito que ele sempre fez, fazendo suas adaptações. Agora imagina o seguinte, com o sujeito que estava anotando os mitos, ele começa a escutar a história do Aedo e olha e fala assim, mas porra, isso aqui que ele tá falando é diferente do que eu tenho anotado aqui, do que falou, que é baseado no outro Aedo que viveu aqui um tempo atrás, e tá diferente. E que o cara, bom, além de achar que tá estranho, lá pelas tantas, né, tá todo aquele clima, aquela galera, ele contando a história, todo mundo tenso, o bicho levanta a mão lá atrás, né, tipo aqueles alunos xarope, né, levanta a mão lá atrás e fala assim, dá licença, fulano, só uma coisa, cara, mas eu tenho anotado aqui, e a história que você está contando está um pouco diferente da história que está escrita aqui, cara. Minha história aqui diz outra coisa. Mas, tipo assim, cara, na hora que o cara fala um negócio desse, né? De novo, nós estamos nesse âmbito meio ficcional. Cara, quebra tudo, né? Quebra o clima que criou, o clima da ritualística. O maluco, cara, ele está questionando a palavra do Aedo com base numa palavra que ele tinha anotado de outro Aedo. E aí, fudeu. Quer dizer, fudeu porque agora, quem é que está falando a verdade sobre os deuses? O cara notou que tem uma contradição. Né? Esse problema da contradição, é evidente que ele já poderia surgir, né, no discurso normal falado, mas na hora que o cara começa a escrever essas histórias, isso vira um problema maior,
porque isso fica cada vez mais evidente que duas pessoas podem falar dois discursos diferentes sobre a mesma coisa, e agora você está perdendo contato com aquilo que era verdade, né? Se antes o sujeito vinha e aquela sensação que ele provocava nas pessoas de que da presença dos deuses, né? Imagina que a galera ainda tomava lá um equivalente de um daime, aí, qualquer coisa assim, ficava mais alta, mais interessante, fumava alguma coisa lá que eles tinham plantado ao redor da aldeia lá que eles não sabem nem o que é, e isso, né, aumentava ali a sensação de que está acontecendo alguma coisa assim, digamos, mais para além do que eles podem perceber com os sentidos normais, né? Quer dizer, toda essa sensação física intensa, né, em torno daquela narrativa, dá essa espécie de segurança de que aquilo é uma verdade, e de repente a contradição entre dois discursos fica muito evidente, né? E aí você começa a gerar o problema, quer dizer, cara, como eu vou fazer para saber o que é verdade? Se antes eu confiava nos poetas, entendendo que os poetas eram inspirados pelos deuses para falar o que eles falavam, agora eu tenho um poeta dizendo A e eu tenho outro poeta dizendo B, e eu não sei mais o que é verdade e o que não é verdade. Então começa a dar um curto-circuito quando entra a palavra escrita, e isso vai gerar uma série de consequências diferentes em diferentes meios, né? Quer dizer, no meio, digamos assim, no surgimento do discurso filosófico, o pessoal vai começar a discutir o que é a verdade. Então, se a verdade não é o que a pessoa diz ou o que a pessoa pensa que é, o que é a verdade? E no âmbito religioso, talvez vai começar a surgir a necessidade de escrever, né? E registrar, digamos assim, entre aspas, a versão oficial do mito, para que não tenha divergências, porque, cara, né, senão como é que a gente vai fazer, né? Se você pensar que a religião, em alguma medida, vai começar a ter essa função de garantir uma certa ordem social ali, alguma coisa, quando vem um sujeito e fala uma coisa diferente, ele pode causar um certo distúrbio na ordem. Então, a necessidade de eu escrever os mitos fundadores e conferir a eles uma aura de autoridade começa a surgir com esse lance da palavra escrita. Então, acho que o que eu queria dizer aqui nesse bloco era enfatizar esse lance da palavra e como ela influencia nessa história aí que a gente está construindo. Eu já citei isso, mas, enfim, é inevitável, é mais forte do que eu. Mas no livro do Elias, ele fala sobre como as mitologias de todas as civilizações acompanham o próprio processo civilizador. Então, os deuses mais primitivos também, eles são menos civilizados, né? Eles são mais violentos, são mais vingativos. E eu imagino, conforme você falou, quando esse poeta, que era o sacerdote da época dos gregos, desses gregos primitivos, né, percebendo o poder que ele tinha, o quanto ele podia usar isso de forma casuística, né? Então, se ele queria, enfim, de alguma forma realizar qualquer um dos desejos dele, ele tinha como se aproveitar dessa sua autoridade, é uma autoridade que eu acredito que nem ele mesmo questionava, porque no fundo ela funcionava, né? O questionamento, acredito e concordo, deve ter passado a existir com a escrita. E acredito que isso é um modelo que a gente pode tentar sugerir para as sociedades mais primitivas, mas eu também nunca li nada para saber se isso funciona. De toda forma, se a gente imaginar que o ser humano em algum momento não tinha a palavra, né, e isso passou a ser desenvolvido e foi desenvolvido em algum momento, para depois, muito tempo depois, muito tempo, acredito, enfim, não sei quanto tempo depois da palavra sendo concebida e usada já, quanto tempo depois veio a palavra escrita, mas a gente vê que não só para as mitologias, a gente vê a hipótese que eu coloco é de que não só para mitologias, para todas as outras coisas relacionadas a uma sociedade humana, né, a cultura humana, as coisas passam a ter maior estabilidade. Então,
com um uso de palavras incipientes que vão sendo melhoradas ao longo do tempo, né, nessas sociedades, para depois passarem a ter um vocabulário um pouco mais complexo, como você falou na sua primeira fala, de que, enfim, não tinha uma palavra para abstrato, e é claro que a necessidade de palavras vão surgindo a partir do momento que você, descobrindo a possibilidade de usar palavras para descrever o seu mundo, vai tornando esse vocabulário mais e mais sofisticado. Até a palavra escrita. Então, o que a gente vê é um processo de estabilização, né, da comunicação ali dessas sociedades primitivas, que ao se estabilizarem, talvez ali para o seu dia a dia, também vão se estabilizando para as outras coisas, né? Como aqui no tema de hoje, para suas mitologias, vão também se tornando mais estáveis, né? E também é um processo de propagação, né? Então, se você percebe algo que hoje para a gente, né? As pessoas não podem ser analfabetas, as pessoas têm que ter o mínimo de educação. É justamente porque isso é uma liberdade que ela ganha uma autonomia, justamente para não depender de outras pessoas, né? E não depender de uma perspectiva principalmente de mentalidade, né? Ou seja, a baixa educação torna as pessoas cativas desses, digamos, entre aspas, sacerdotes modernos que se aproveitam da ignorância delas. Então, eu vejo esse processo de estabilização das mitologias pelo domínio técnico da palavra e da escrita, né, como também dando maior autonomia às pessoas, que passam a ter um domínio maior do que elas não teriam se não existisse a palavra escrita e se não existissem as palavras. Eu sempre já citei aqui em episódios anteriores sobre a distinção que eu faço entre natureza e realidade, e falando sobre a questão de reproduzir uma receita, né, ritualística, eu entendo muito também o espaço da mitologia, e a gente aqui está falando muito dos gregos, mas eu acredito que todas as sociedades em qualquer lugar do mundo, como na Índia, na China, no Japão, né, desenvolveram as suas próprias mitologias com características parecidas. Se não de criar deuses, né, para ocupar espaços de perguntas sem respostas, se não criaram deuses, criaram alguma projeção para ocupar esse espaço. Projeção que eu digo, talvez, é que eu não conheço muito do budismo, né, mas, enfim, alguma filosofia, algum conhecimento que não é empírico no sentido de ser testável e tal, mas que ocupou aquele espaço com alguma projeção, alguma coisa a sociedade ali que fez uso dessa capacidade, enfim, exercitou a sua crença para ocupar algum espaço ali que estava disponível. Então, eu acredito que, como eu já falei de outras vezes, né, os nossos sentidos, né, a nossa experiência de mundo, ela é mediada pelos nossos sentidos. E os nossos sentidos, dentro dessa perspectiva ritualística, né, essa experiência sensorial pode ser reproduzida em algumas situações. Então, a catarse, o frenesi, que é conhecido como experiência religiosa, né? Ela vem à tona. Você falou, por exemplo, da música. A música hoje é algo banalizado, trivial, mas todo mundo ouve porque isso traz alguma experiência sensorial e que, obviamente, faz bem, independente da música. Você pega o cara gore, enfim, ele pode, não é uma música que todo mundo gosta, mas se ele ouve, ainda que ele seja uma punição auto-infligida ali, ele é meio que um masoquista, né?
porque se ele não gosta, mas ele ouve sempre. Então, estou dizendo, na pior música disponível criada no mundo, e tenho certeza que meus amigos que gostam desse tipo de música não vão discordar, a pessoa está atrás de uma experiência sensorial. Então, você falou da música, eu fico imaginando quando essas sociedades primitivas perceberam que os ritmos, os padrões sincopados vindo de alguns lugares poderiam trazer alguma experiência sensorial. Então, eu acredito que o espaço dos mitos foi para preencher mais ou menos isso. Os conhecimentos que a gente não tinha, e talvez até não tenha até hoje, que a gente não consegue deixar vago, porque isso prejudica o nosso sistema de crenças, né? E o sistema de crenças, isso a psicologia já estudou bastante, você se apega a ele como algo que depende da sua vida. Então, se você, por exemplo, por que as pessoas são tão contrárias a questionamentos sobre as suas crenças? Porque é muito difícil tirar uma crença e não ruir toda a base de crenças dessas pessoas. Então, o nosso apego à crença, ele é muito forte, ele é quase... a gente lida ele como uma questão biológica, o nosso cérebro lida como uma questão biológica. Tem um texto que eu vou linkar nas referências que fala sobre isso. Eu acho que eu já citei ele, por isso eu nem vou citar de novo, porque é um texto que eu sempre cito e fica um pouco chato. E também sobre os mitos como uma possibilidade, né, daquilo que vem junto com eles, então os rituais, esses conhecimentos, né, milenares que têm esse seu peso, também serem uma forma da gente reproduzir uma experiência sensorial. Então, a minha justificativa para os mitos, para o espaço que os mitos ocupam, seriam mais ou menos essas duas hipóteses aí que eu coloco, né? Então, a gente, vivendo no mundo, não sabe sobre o mundo o suficiente para se sentir à vontade. Então, nós precisamos preencher esses espaços de conhecimento com alguma coisa, com uma cultura nossa. Tem até, não sei se é um tema para um próximo programa, mas o que é cultura, né? Eu fiquei pensando também muito sobre isso, não vou entrar aqui agora. Mas eu acredito que nós criamos cultura para, em parte, ocupar esses espaços. E também o mito como uma experiência sensorial que você pode trazer à tona de forma ritualística, porque isso te faz bem, né? Então, quando a gente entra num culto religioso, num ritual, num terreiro, num templo budista, e bate aquele sino e tudo mais, tudo isso traz à tona uma experiência sensorial que você pode reproduzir. E isso é importante para o ser humano, haja visto que a questão da mitologia perpassa praticamente todas as sociedades. Tem só um caso extremo, né, de sociedade, é sempre o Chomsky tem que responder, porque ele tem a teoria dele lá, e ele mesmo já fez uma entrevista muito boa, eu vou ver se eu acho, que ele fala que isso é um falso problema, né, mas tem essa sociedade dos Puro-Nhãs, alguma coisa assim no interior da Amazônia, que eles dizem que eles não teriam... eles não se encaixam na teoria de linguagem mais comum, que é a do Chomsky. E mesmo eles, né, que não sabem contar mais do que dois, para eles existe um e existem dois, e dois já é muitos. Eles ainda assim têm mitologia. Só que é claro que é uma mitologia 100% oral, porque o vocabulário deles é muito pouco, e eles, obviamente, não sabem escrever, mas é curioso que mesmo mitologia eles têm, só que é uma mitologia muito mais sintética, né? Então eles dizem que eles simplesmente voltam para onde eles vieram, quando eles morrem, né? Dizem os textos que eu li, que eu estudei, quer dizer, sobre os estudos que fizeram sobre eles, os textos que eu li dizem que é uma mitologia que ela se perpetua de forma oral, só que ela não tem também grandes questionamentos sobre a vida. Ela é muito mais de situação momentânea do que ela não traz grandes implicações filosóficas, porque eles não pensam mais do que 1 ou 2 dias à frente. Então, o futuro e o presente deles estão bem mais próximos. Mas essa é só uma curiosidade
sobre essa sociedade tribal, que, só para dizer que, no geral, o que a gente está falando, apesar de estar focado nos gregos, meio que, pelo que a gente conhece, acaba valendo para grande parte da sociedade, né? Na verdade, esse negócio de focar nos gregos é só uma culpa minha, né? Porque eu que não conheço muitas outras coisas, mas também eu acho que eu tendo a pensar isso, que essas coisas meio que se reproduzem em outras partes. Né? Que nem, por exemplo, você mencionou outras religiosidades. Na verdade, você até falou do budismo, né? A dificuldade de encaixar o budismo, mas eu acho que o budismo ele já é uma coisa mais, mas assim, entre aspas, mais avançada, né? Eu acho que o budismo ele não é ele não é tão comparável às outras religiões, no sentido de que, primeiro que eu acho que meio que ele não nasce como religião, né? Então, ele já é um pensamento mais reflexivo, eu acho que ele é posterior a esse lugar que a gente está tentando descrever, e por isso que ele tem umas características meio estranhas, assim, a esse mundo mitológico. Evidentemente que depois são agregados né, coisas míticas em torno dele, como acontece com qualquer coisa que vira uma religião fixada, assim. Outra coisa interessante, só um comentário que me ocorreu depois que a gente falou, né, e também fora do âmbito grego ali, é muito curioso, né, que na Bíblia, né, ali na narrativa que está colocada ali do Êxodo, né, que Deus manda Moisés escrever, né, o que ele está falando, né? Quer dizer, antes você tinha os deuses se manifestando através daqueles avatares lá, daqueles caras iluminados que recebiam a fala do Deus, né, diretamente. Então eles transmitiam diretamente aquilo que ele falava, já era a fala do Deus, né? Porque ele está de uma forma incorporando Deus e falando. Só que num ambiente em que há uma multiplicidade de narrativas e algumas delas conflitantes, como certamente era o ambiente na hora que surge aí né, o judaísmo ali, né, aquele momento ali, exílio na Babilônia e tal, então tem provavelmente uma série de versões da mitologia dos hebreus, e eles precisam, para poder provar, por exemplo, para o Ciro que eles têm uma cultura e que eles têm o direito de voltar lá para a terra deles, eles têm que, de alguma forma, provar que eles são um povo, e aí eles precisam criar uma narrativa unificada que os consolide como povo. Então, é interessante eles, né, qual que é uma estratégia? Em vez de você eleger um sujeito no meio daquela galera ali para ser o porta-voz de Deus, você diz que Deus mandou um porta-voz, esse também mítico, uma espécie de herói, né, originário, escrever o que Deus falou, e a partir daí você garante que só vale como palavra de Deus aquilo que esse sujeito lá atrás teria escrito, né? E outra coisa interessante no caso da Bíblia é que vamos dizer assim, essa narrativa que fixa, digamos assim, num estado originário ali da criação da religião, né, aquilo que é a palavra de Deus como autoridade, porque ela foi, que Deus mandou escrever, inclusive Deus entrega lá para Moisés, né, a lei escrita, ela convive com a ideia dos profetas, que são médiuns diretos, né, de Deus, né? Deus fala diretamente através dos profetas, e na verdade a narrativa dos profetas, que está em livros que, digamos assim, no tempo histórico são posteriores à época do Moisés, na verdade, esse tipo de narrativa, esse tipo de religiosidade que envolve o profeta, ela é anterior a essa religiosidade que se atribui ao Moisés e a sua lei escrita, né? Mas claro que a gente sabe que tudo isso foi escrito depois, então provavelmente a história do Moisés, um tempo anterior, ela é posterior em sua concepção à história dos profetas, porque é um tipo de religiosidade muito mais próximo das religiosidades antigas, né? E no caso da Índia, a gente sabe também que acontece um monte de coisa dessa. Então, quer dizer, aqueles Vedas, aqueles textos sagrados hindus, aí os caras dizem lá nos textos que eles foram escritos há 8 mil, 10 mil, entendeu? Trocentos mil anos atrás, quando as pessoas, cara, é improvável que tinha escrita.
mas tem sempre essa ideia de quando mais você joga para trás, mais você garante que isso é mais originário, porque agora, né, isso foi escrito, que alguém mandou escrever e tal. Então tem uma espécie de competição de narrativas, e os caras já tinham sacado lá na Índia que o jeito de você ganhar essa competição é tentar invocar uma autoridade com um texto escrito, e um valor, uma coisa que é percebida como valor de autoritativo é a antiguidade, né, daquela informação. Então os caras foram jogando a origem dos textos cada vez mais para trás, assim, enfim, parece que é muito difícil você dar qualquer datação não qualquer, mas enfim, é muito difícil você estabelecer as datas desses textos do hinduísmo e tal. Eu acho que assim, para tentar ir já para o final, né, você começou a trazer essa questão de como que isso é algo que preenche, que serve para preencher. Sei lá, se originalmente, né, quer dizer, não tinha nada, então os mitos começaram a surgir como modo de explicação do mundo, né, eles foram muito convenientes, porque eles impactam diretamente, como você falou, no sistema de crenças, né. E o que aconteceu, talvez, com a gente, na sociedade mais moderna, né, é que a gente começou a gente foi encontrando ao longo da história algumas coisas para substituir esse tipo de explicação mitológica, né. Em algum momento teve a religião, que já era uma coisa um pouco mais sistematizada. Em paralelo tinha essa ideia, né, a filosofia, que é uma narrativa especulativa, mas que prescinde da explicação volitiva, né? Isso que eu chamei lá atrás de uma causalidade volitiva, quer dizer, a ideia de atribuir personalidades, de projetar, né, uma personalidade humana nas coisas da natureza, e a partir disso estabelecer explicações como o desejo, né, a volição, o querer desses entes, né, que são divinos, são chamados deuses. Uma das características do discurso filosófico é você tirar esse elemento antropomórfico da explicação, e tentar ficar numa explicação que não pressupõe que a natureza tem uma vontade, né? Tem um cara muito famoso, um pré-socrático, né, que acho que talvez eu já tenha mencionado ele aqui, mas que é o Xenófanes. Ele tem um trecho muito famoso em que ele fala, né, que se os cavalos pudessem falar e desenhar, eles provavelmente fariam desenhariam deuses com forma de cavalo, né? Esses são os deuses, né? Então isso é uma ideia de mostrar que nós humanos projetamos na natureza aquilo que nós somos, e dizemos que os deuses são como nós, né? E que, na verdade, a natureza é divina não porque ela é divina no sentido de que ela permanece e nós não, então ela dura mais que a gente, ela é eterna, né? Enfim, então, quer dizer, isso para dizer que o discurso filosófico ele tenta produzir uma explicação diferente da explicação mítica, prescindindo desse elemento antropomorfizante, dessa causalidade volitiva. E ela, aos poucos, vai se tornando uma narrativa, digamos assim, mais que usa recursos de uma racionalidade um pouco diferente. Não que o discurso mítico seja irracional, mas que ele tenta prescindir de alguns elementos para poder dar uma explicação, digamos, um pouco melhor do que a explicação mítica. Mas essas duas coisas convivem, porque, evidentemente, o discurso filosófico não dá conta de explicar tudo. Talvez os filósofos mais radicais inicialmente tentavam abrir mão completamente do discurso mítico, mas a maior parte das pessoas deixava as duas coisas convivendo. Como eu falei, tem a religião que está surgindo também, está preenchendo o espaço de explicação com uma explicação que ainda os míticos, mas agora eles são sistematizados para conseguir dar para eles, eliminar deles, digamos assim, a possibilidade do questionamento, e tentar então fixar uma verdade. Quer dizer, né, tive aquele problema que eu falei um pouco atrás, né, do cara que questiona a narrativa mítica. Então, se você fixa a religião, escreve e estabelece os rituais e coloca uma autoridade que determina o que pode e o que não pode ser feito em termos ritualísticos e em termos, digamos assim, canônicos ali de qual que é os dogmas daquela religião,
você também cria um ar de autoridade e isso dá um certo conforto para as pessoas. Quer dizer, não, mas eu tenho um profeta ali, um sujeito, um cara que me garante que essa explicação de mundo, ela foi diretamente de Deus, né? Tem lá essa genealogia da informação que vai até Deus, então essa história que vai muito lá atrás e ela é toda bem montada, bem amarrada, ou mais ou menos bem amarrada, dependendo da religião e do momento, né? Mas enfim, que ela tem umas amarras mais bem montadas do que o mito. O mito apresenta uma série de contradições, né? Cada região conta a história de um jeito um pouco diferente. A religião ela tende a ser um pouco mais bem sistematizada e isso garante, dá para ela um ar de confiabilidade e facilita as pessoas estabelecerem suas crenças em torno disso, porque agora elas têm uma narrativa mais segura. E, eventualmente, vai surgir para a gente também a ciência. Quer dizer, a ciência é um salto ainda maior, porque ela também prescinde não só da questão mítica, mas ela também prescinde de um discurso filosófico unicamente especulativo. Quer dizer, enquanto na filosofia ali o cara, aparentemente, uma parte das vezes não tinha nenhuma preocupação em testar aquilo que ele estava propondo, ele simplesmente às vezes confiava, falava, não, é porque eu posso pensar isso, e isso tem alguma validade porque tem uma validade lógica do discurso. A ciência vai introduzir um elemento empírico, quer dizer, eu preciso testar isso que eu estou falando e gerar maneiras de comprovar que isso que eu estou propondo como explicação é válido. Então você vai ter, e aí você vai ter também a evolução das várias formas de considerar o que é ciência, né? No primeiro momento, as pessoas estão buscando verificabilidade, depois elas vão perceber que simplesmente a verificabilidade não garante que isso vale em todos os casos, então eu preciso garantir que as teorias que eu estou propondo são falseáveis e testar todas as possibilidades de falseamento, porque ao testar que ela não é falseável, eu garanto que ela tem alguma validade, e por aí vai. Mas a questão é que todas essas coisas convivem, porque ainda assim, mesmo que a gente hoje tenha ciência, a gente não se move o tempo todo baseado num arrazoado científico empírico de como eu devo agir ou de como as coisas vão se comportar. Na verdade, eu continuo me baseando em crença, né? Então, a maior parte de nós, né, nós incluídos aqui, a gente não... a gente crê na ciência, do mesmo jeito que as pessoas creem nas religiões, as pessoas creem, na maior parte das vezes, em certos dogmas filosóficos, e as pessoas criam nos mitos. E a gente forma mitos a partir de fatos científicos também, né? Porque a gente não tem a possibilidade de fazer todos os testes que os cientistas fazem, a gente acredita que existe um método científico que garante a validade desse negócio, e a gente acredita que isso está sendo aplicado. Mas a gente não tem como provar isso, né? Mas tudo bem também, isso não é um problema. Isso eu não estou falando isso para a gente questionar a ciência, eu estou falando isso para a gente perceber como que, na verdade, o tempo todo a gente continua se movendo com base em crenças. Talvez a diferença é que as nossas crenças hoje tenham a possibilidade, quer dizer, a gente tem uma segurança, um certo conforto de que, bom, eu acredito nisso, mas eu sei que se eu cavar, talvez eu encontre o fundamento disso. Então tem uma série de mecanismos que me dão algum conforto, do mesmo jeito que o sujeito tinha conforto com a religião dele, porque havia esse retorno aí, esse recurso temporal até, eventualmente, lá a palavra que sai direto da boca do Deus, eu posso também rastrear essa informação e, de repente, chegar no cientista. Então, você pode, com alguma tranquilidade, confiar em certas fontes, porque você sabe que essas fontes elas trabalham segundo determinados métodos. Tem outras fontes também que parecem ser bastante seguras, que garantem que essa primeira fonte funcione, e assim vai. Enfim, só que, de novo, a gente continua, apesar de tudo isso, a gente continua suscetível a se enganar e ser enganado. Então, né, o recente burburinho em torno das fake news, que não é nada novo, né, como a gente sabe, mostra o quanto as pessoas são, apesar de a gente ter todo esse avanço científico, metodológico e etc., as pessoas ainda estão suscetíveis a
a serem enredadas por discursos que quadram melhor com o seu sistema de crenças, né? Quer dizer, eu estou disposto a acreditar que a Hillary é racista, pedófila, então, claro que quando surge um vídeo dando sinais de que ela pode ser isso, eu já imediatamente acho que está provado que ela é isso. E por aí vai. E eu acho que, enfim, o importante da gente pensar isso é que, em primeiro lugar, a gente entender que a gente funciona baseado em crenças, a gente não tem a capacidade de testar cientificamente tudo aquilo que a gente acredita, mas é importante saber disso, porque ao saber disso também eu não vou embarcar em qualquer coisa sem pensar que eu posso estar me enganando, mesmo que esse discurso venha pintado de científico, mesmo que esse discurso venha carregado de autoridade religiosa, etc. A ideia não é simplesmente, cara, abandone todas as religiões. A religião tem várias funções, além da função de explicar o mundo, né? Ela tem funções sociais, funções terapêuticas, uma série de outras coisas. Mas também saber que o fundamento da autoridade do discurso religioso ele não é tão sólido assim, pode ajudar a gente a ser mais tolerante com outras religiões e por aí vai. Então, eu acho que o importante dessa conversa toda é perceber que, na verdade, o mito, né, a mesma lógica, o mesmo mecanismo da criação do mito, ele continua operando na gente até hoje. Né? Você pega esse pessoal que, quer dizer, pessoal, todos nós, né? A gente elege um determinado alimento como, pô, esse alimento aqui é a panaceia. O óleo de coco é a panaceia, é a parada que é bom para tudo. Quer dizer, porque fulano falou que ouviu falar, que leu um negócio que diz isso, que diz aquilo, que o óleo de coco é tudo. Cara, isso é um mito, né? O óleo de coco é um mito recente, estava rodando no mundo aí, especialmente no Brasil. Recentemente ele foi, surgiram, né, as pessoas começaram a demonstrar que, cara, as coisas não são bem assim, né, de volta e meia, né, surge com algum alimento, surge com algum, sei lá, tipo de exercício, surge com algum tipo de prática espiritual ou não, enfim, isso está o tempo todo surgindo e indo embora, e a gente vai utilizando esses mitos modernos para preencher as lacunas de explicação que a gente tem, seja porque a gente não estudou o suficiente para estar tão livre desse tipo de coisa, seja porque a gente não vai conseguir não usar esse recurso. Então as pessoas usam mais, as pessoas usam menos. Talvez, e aí acho que é isso, né? A conversa de hoje era mais para chamar atenção para esse mecanismo, né? Então acho que, enfim, eu tomei também já meio que encerrando aqui, Rafa. Tranquilo, e assim, há essa associação, até para nós que somos mais cientificistas, eu estou falando de mim, não do Gus, de que nós ignoramos essa questão dos mitos e os mitos sejam algo ruim. Na verdade, não é isso, eu acho exatamente o contrário, que esse espaço de mitologia na sociedade humana, na obra humana, na vida humana é importantíssimo, é o que nos faz humanos, e não dá para você arrancar isso da gente. Eu até vou colocar entre as referências aqui um texto que eu escrevi uns anos atrás, o Gus lembra dele, sobre supernaturalismo, naturalismo metodológico e naturalismo filosófico, que nós aqui, mesmo nesse programa, a gente tentou identificar a origem do mito, por que nós criamos mitologias. E isso é muito, muito legal, a gente quis dar essa perspectiva, né, de origem, que é sempre muito interessante, e que faz parte das sociedades humanas. Afinal, o que é isso tudo que está acontecendo? E isso esse espaço tem que ser ocupado por alguma coisa, nós criamos esses mitos para preencher esses espaços. Mas tem a parte do mito que, além disso, como eu falei, tem a questão sensorial. Ou seja, se você pegar os mitos modernos, contemporâneos, e aí você vai dizer, mas o que é um mito moderno contemporâneo? É o Henri Cristo? É o universo racional lá do Tim Maia? Não, acho que também isso, né? Mas eu digo, a nossa relação mesmo com a cultura pop, ela é toda baseada em mitologia, né? Então, quando a questão, sei lá, vou citar algumas coisas que parecem até besta, mas para mim faz parte. Então, por exemplo, Star Wars, entendeu? A relação moderna com esse tipo de mitologia
que é o Star Wars, ela é completamente sensorial. Antigamente, haviam descrições sobre como eram os deuses, sobre como era Jesus, sobre como era Alá, sobre como foi Buda, entre todos os outros aí seres mitológicos que né, fazem parte das mitologias. Mas hoje, a nossa relação com mitologias modernas, ela é visual, nós vemos a nave, nós vemos... o que eu quero dizer é, o impacto sensorial que isso nos causa, por isso que, por exemplo, já vai, acho que o 4º ano, que todo final de ano sai um Star Wars novo. E por que todo mundo vai? Porque, meu, é um ritual, você vai lá para reproduzir uma sensação, né? E o impacto que eu acho que isso causa na gente é meio que o mesmo, a busca por esse impacto sensorial é o mesmo, né? Então, assim, depois você sai de lá do cinema, daquela missa, né? E você quer falar sobre aquilo, você quer compartilhar aquilo, entendeu? E é por isso que, enquanto não saem os filmes, você fica especulando, você precisa, o que está acontecendo aqui, ali, né, sobre filmes e tal. Então, você vê uma série, você entende o plot twist do roteiro, aquilo, nossa, você fala, caraca, meu, olha só, que daí você fica imaginando, né? Eu tô vendo uma série chamada Mindhunter, e ela lida com os estudos iniciais do final dos anos 70 para o começo dos anos 80, de uma equipe do FBI sobre psicopatas. Eles não tinham conhecimento sobre aquilo. Então você vê os caras acompanhando, descobrindo e formulando as teorias enquanto eles vão lidando com um psicopata ali, um psicopata aqui, e você consegue se projetar e se colocar nesse meio, e quando acontece algo com eles, você fala, caraca, está acontecendo isso. Então, eu acredito também que, por exemplo, você pega o Watchmen do Alan Moore e lê ele, você lê quase claro, outros quadrinhos, outros textos do Alan Moore tem mais até intencionalmente isso, mas eu estou dizendo, o universo que você mergulha quando você lê o Watchmen e as implicações do que ele está querendo dizer ali, né? Porque isso é um quadrinho de muitas camadas, como os melhores textos religiosos, né? E você é impactado de uma forma mitológica por aquilo. Então é isso que eu também queria dizer, né? Essa experiência sensorial entre os humanos e os seus mitos, ela é o que nos faz humanos, né? Então acho isso muito interessante. E também é a minha última contribuição aqui para esse tema, mas fica aqui o convite de quem estiver nos ouvindo para quiser revolver isso aí, comentários, entre em contato, nós queremos sim voltar a esse tema, enfim, entre outros tantos. Mas é isso. Pois é, valeu, pessoal. Eu vou também já ficar por aqui. Esse assunto ele é gigantesco, inesgotável, muito legal e tipo seria muito bom trocar ideia. Então, quem que vem com outro assunto interessante para discutir. Então é isso, pessoal. Obrigado, valeu. E até domingo que vem, até segunda, domingo que vem, depende de quando você vai nos ouvir. Falou.